Olá, bem-vindos ao Rumana Podcast. Ao longo da história, diferentes culturas buscaram compreender o enigma da morte. Devido a isso, existem muitos textos sagrados que descrevem os processos pelos quais a alma passa após a morte. Um dos textos mais enigmáticos e profundos é o Bardo Todol, conhecido no Ocidente como o Livro Tibetano dos Mortos. Este livro não é apenas uma descrição do que ocorre após a morte. Na verdade, é um guia para o falecido em sua jornada por um estado intermediário entre a morte e o renascimento ou a libertação do ciclo de reencarnações, dependendo do caso. Além do contexto budista, o livro encerra, sob uma chave esotérica, ensinamentos ocultos sobre a natureza da alma, da consciência, da ilusão do ego e da libertação do ciclo de renascimentos. Então, este é nosso tema de hoje. Vamos falar sobre o que realmente é o Bardo Todol, como ele pode ser interpretado esotericamente e por que sua leitura foi associada à expansão da consciência e à transcendência do ego. Então, lembro a todos para se inscreverem e deixarem seu gostei, pois isso ajuda muito ao canal. Antes de tudo, devemos saber que o Bardo Todol é um texto sagrado do budismo tibetano, uma vertente budista que se diferencia das demais pelo foco nas práticas tântricas e no enfoque esotérico. Por isso, nos círculos ocultistas, o Tibete é altamente reconhecido e respeitado. Essa vertente budista é considerada esotérica porque depende da transmissão iniciática, ou seja, contém práticas secretas e possui um simbolismo que requer interpretação guiada. Isso significa que seus ensinamentos mais profundos não são acessíveis sem aceitação, preparação e orientação de um mestre. O budismo tibetano está cheio de alegorias e simbolismo oculto que não são visíveis à primeira vista. Conceitos como corpos sutis, técnicas de transformação alquímica das energias internas ou práticas secretas de yoga revelam um corpo de conhecimento oculto que não se encontra em outras correntes do budismo consideradas mais esotéricas. A tradição Dzogchen, por exemplo, ensina métodos secretos que permitem o reconhecimento direto da natureza da mente. No entanto, esses conhecimentos só podem ser transmitidos por uma linhagem reconhecida de mestres e exclusivamente a estudantes previamente selecionados e preparados. Para entender melhor a diferença entre essa e outras ramificações do budismo, é útil saber que um dos pioneiros na promoção da doutrina budista no Tibete foi Padmasambhava, um yogi tantrista indiano do século VII. Até aquele momento, o budismo enfrentava resistência por parte das crenças locais, mas Padmasambhava era um místico pouco ortodoxo e se encarregou de fundir o budismo tântrico com elementos do xamanismo tibetano, que é a tradição Bon. Essa influência originou o budismo tibetano como o conhecemos hoje, uma síntese do budismo tântrico indiano Vajrayana, onde qualquer pessoa pode se tornar um Buda, junto com as crenças xamânicas do Tibete que remontam a épocas pré-históricas. Sabendo disso, já vão entender por que muitos conceitos do Bardo Todol são extremamente compatíveis com várias doutrinas esotéricas. Na verdade, o Bardo Todol originalmente era um texto secreto reservado para certos iniciados do budismo tibetano, especialmente da escola Nyingma, a mais antiga das 4 principais escolas, fundada por Padmasambhava. O Bardo não era um livro de circulação pública nem destinado a ser lido por qualquer pessoa. Podia-se lê-lo a um moribundo ou a um falecido, mas seu ensinamento oculto só deveria ser revelado a discípulos iniciados. Esse nível de secretismo é atribuído ao fato de ter sido escrito no século VIII por Padmasambhava e depois escondido para ser descoberto quando os discípulos estivessem prontos para entendê-lo ou quando a humanidade precisasse dele. Essa é uma prática habitual no budismo tibetano
e esses textos ocultos são chamados de termas, que literalmente significa tesouros ou tesouros escondidos. O bardo Todol foi redescoberto, ou melhor, liberado por Karma Lingpa, um terton, descobridor de termas, do século XIV. Desde então, tornou-se parte dos ensinamentos Nyingma sobre a morte e o renascimento, embora continuasse sendo reservado àqueles que haviam recebido a transmissão oral e a preparação iniciática adequada para entendê-lo e aplicá-lo corretamente. No entanto, no início do século XX, um erudito tibetano chamado Kazi Dawa Samdup, que tinha acesso aos textos que circulavam nos mosteiros tibetanos, já que os traduzia do tibetano para o butanês, encontrou uma cópia do bardo Todol e a copiou secretamente. Anos mais tarde, em 1919, conheceu um acadêmico ocidental especializado no Tibete, um americano chamado Walter Evans Wentz, que estava viajando pela região do Himalaia. Wentz era teosofista e estava buscando conexões entre as tradições esotéricas orientais e ocidentais, seguindo as teorias dos povos indo-arianos. Finalmente Samdup falou a Wentz sobre o bardo Todol, e o resto é história. O texto foi traduzido para o inglês por Samdup e editado no Ocidente por Wentz em 1927 como o Livro Tibetano dos Mortos. A partir desse momento, deixou de ser um texto secreto em termos de acesso público, mas ainda se mantém a ideia de que sua compreensão real, suas camadas mais profundas de conhecimento, só podem ser alcançadas com a orientação de um mestre qualificado. Seu verdadeiro propósito não é simplesmente descrever a morte ou servir como um guia para alcançar a iluminação no momento da transição entre a morte e o renascimento, mas também fornecer informações sobre como se preparar para a morte e até mesmo como alcançar o nirvana em vida. A palavra bardo é fundamental para entender esse texto. O bardo é um estado intermediário entre duas realidades, um ponto de transição entre a morte e o próximo renascimento. Ou, se o falecido conseguir superar as provas e alcançar a iluminação, romper o ciclo de renascimentos ao qual as almas estão sujeitas, conhecido como roda do samsara. Segundo a tradição tibetana, nesse estado intermediário, a consciência experimenta visões e encontros com divindades pacíficas e coléricas, luzes e manifestações de seu próprio karma. É muito interessante que esses deuses bons e maus não sejam considerados entidades externas, mas projeções da própria alma. Em outras palavras, eles não têm existência inerente e sua função não é punir ou proteger, mas oferecer uma oportunidade para que a alma reconheça a verdadeira natureza da realidade. Algo semelhante ao que, no Ocidente, chamamos de arquétipos junguianos. Se o falecido reconhece essas visões como projeções de aspectos de si mesmo, pode alcançar o nirvana e se libertar do ciclo do samsara. Caso contrário, será arrastado por seu próprio karma a escolher um útero adequado para uma nova encarnação, uma nova vida, onde o papel que desempenhará incluirá as lições que precisa aprender e as experiências que deve viver. Por isso, o bardo Todol é recitado principalmente aos recém-falecidos, já que, na tradição tibetana, acredita-se que eles possam continuar ouvindo e ainda têm plena consciência. Acredita-se que o processo do bardo dure até 49 dias, período durante o qual a consciência do falecido experimenta diferentes visões. Então, a recitação do bardo Todol serve para lembrar ao falecido que ele está consciente e ouvindo a verdadeira natureza da mente, guiando-o através das diferentes provas dos estados intermediários. De fato, bardo Todol literalmente se traduz como liberdade através da audição no estado intermediário. O livro descreve diferentes bardos, o desta vida, o dos sonhos, o da meditação profunda,
o da morte, o Choniyid e o do tornar-se. Mas há 3 fundamentais após a morte: o Chikai Bardo, que é o bardo do momento da morte, onde o falecido experimenta o encontro com a luz clara; o Choniyid Bardo, que é o bardo das experiências da morte e realidade, onde o falecido se encontra com as divindades benéficas e malignas; e finalmente o Sidpa Bardo, o bardo do renascimento, onde o falecido começa a buscar um novo corpo e se prepara para o renascimento. O primeiro, Chikai, é o bardo do momento da morte, onde o falecido experimenta a luz clara primordial, um resplendor interno que revela a realidade última. Se, neste estágio, a alma reconhecer sua natureza primordial, pode alcançar a iluminação instantaneamente. Mas isso é muito difícil e a maioria não consegue ter essa visão, pois, neste bardo, apenas aqueles que levaram uma vida espiritual ou têm um karma muito leve alcançam o nirvana. Então começa o segundo, Choniyid, ou bardo da visão da realidade, um estado onde aparecem visões e deuses. Primeiro surgem as divindades pacíficas, irradiando luzes de cores intensas, e depois aparecem as divindades coléricas, que têm formas aterrorizantes, pesadelos rodeados de chamas e bebendo sangue. Como dissemos antes, essas não são realidades externas, mas projeções da mente do falecido. Se o morto falhar e se deixar levar pelo medo, apego ou tiver o karma de alguém que agiu mal durante a vida, também perderá esta segunda chance de libertação do samsara, passando então ao terceiro bardo, Sidpa, o bardo do renascimento, onde a alma é arrastada por seu próprio karma, ou seja, por suas ações em vida. Aqui aparecem visões de úteros ou portais para diferentes reinos de existência, que podem ser tanto o humano quanto o animal, o dos espíritos famintos ou os infernos budistas. O renascimento dependerá do karma e do grau de evolução do indivíduo, podendo renascer tanto em um humano comum quanto em um humano iluminado, mas também como um animal ou até nos mundos infernais, um estado de existência onde só existe sofrimento extremo. Sua mente e identidade serão apagadas, mas seu karma não desaparece. Ele é armazenado no alaya vijnana, algo como o que no esoterismo ocidental conhecemos como corpo kármico. Para compreender verdadeiramente o bardo Todol, é necessário entender seu ensinamento central. O que ocorre após a morte não é mais do que uma manifestação própria do ser em vida. Nossos pensamentos estão limitados pelo corpo e pelas condições materiais que nos restringem, mas após a morte, a consciência se liberta dessas amarras. Neste estado, cada emoção, cada medo, cada desejo se manifesta com intensidade absoluta, criando cenários metafísicos cheios de deuses, demônios, luzes e sombras. Os budistas tibetanos têm um ditado: na vida você faz a mente, na morte a mente faz você. Isso significa que tudo o que acumulamos na vida, pensamentos, hábitos mentais, emoções, se tornará o material com o qual será construída a experiência no bardo. Ou seja, o estado intermediário de uma mente positiva será mais leve e luminoso, enquanto o estado intermediário de uma mente sombria será escuro e aterrorizante. Embora isso não seja um castigo no sentido moralista, mas sim uma consequência natural de suas ações e estados mentais anteriores. Não há um juiz externo, nem um Deus punitivo, apenas a inércia própria do karma e das visões que emergem da mente. Por isso, o ponto-chave é o reconhecimento. Se o falecido conseguir reconhecer que tudo o que vê é uma projeção de sua própria consciência e se reconciliar com esses elementos, poderá atravessar as provas do bardo sem medo e alcançar a iluminação. Mas isso é extremamente difícil, porque a mente condicionada pelo samsara tende a se apegar ao que ficou na vida terrena, sentir medo ou buscar refúgios ilusórios.
Por tudo isso, considera-se que o segundo bardo, o da realidade, é a etapa mais intensa e crucial da transição, pois é onde o falecido enfrenta as visões mais extraordinárias e aterrorizantes, que, sendo criadas por sua própria mente, parecem tão reais quanto a vida terrena. Primeiro aparecem as divindades pacíficas, figuras luminosas que emanam uma luz radiante. No entanto, para a mente desprevenida, até essas visões podem ser avassaladoras. Se o falecido se apegar a essas entidades como se fossem externas a ele, perde a ilusão da existência e deixa passar sua chance de transcendência. Vejamos, essas divindades representam clareza, sabedoria e estados superiores de consciência que se manifestam quando a alma começa a se libertar de seu apego ao mundo físico. As principais divindades pacíficas são os 5 Budas da sabedoria, que emergem irradiando luz do centro do coração do falecido. Cada um representa um aspecto da mente iluminada e é a contraparte dos 5 venenos mentais que prendem o indivíduo ao samsara e que devem ser transmutados em 5 tipos de sabedoria. Essas divindades pacíficas também estão vinculadas à estrutura interna do ser humano, de acordo com os ensinamentos tântricos. Em um nível esotérico, representam a luz própria do ser, que o indivíduo tem a oportunidade de reconhecer. Simplificando, isso quer dizer que o falecido tem a possibilidade de reconhecer sua própria natureza divina se conseguir compreender que essas manifestações são projeções de seu próprio ser. Se ele encontrar sua própria natureza divina, alcança a iluminação. No entanto, se o falecido não reconhecer a verdadeira natureza dessas visões, aparecerão as divindades coléricas, figuras monstruosas, demônios sedentos de sangue que se manifestam diretamente da energia kármica acumulada e dos conflitos internos da própria mente. Segundo o livro, as divindades coléricas aparecem para purificar a consciência de pensamentos falsos, ignorância e engano. Mas aqui vale o mesmo que anteriormente. Se o morto for capaz de reconhecer as divindades como meras ilusões, elas perderão instantaneamente o poder sobre a consciência e ele alcançará a libertação. Pelo contrário, as imagens se tornam ainda mais fortes se a consciência cair presa do medo e tentar evitá-las. Isso também pode ser interpretado como uma falta de integração das energias internas. Isso significa que a única maneira de superar essa prova é aceitando-as como reflexos dos elementos sombrios da própria mente. Esotericamente, pode-se entender que os demônios ou karma negativo se escondem no inconsciente e exercem uma influência negativa na vida do indivíduo. São expressões da mente que se refletem em formas que simbolizam medo, ódio, escuridão e distorções internas. Nesse sentido, o Bardo Todol é muito claro, e por isso quero repetir: essas entidades não podem causar dano. No entanto, o medo que provocam é tal que o falecido pode perder a clareza e cair no terror. E se o medo dominar a experiência, a consciência se fragmenta e é arrastada para o próximo bardo e, portanto, para o renascimento. Nesse estado intermediário, se o falecido não alcançou a libertação nas etapas anteriores, aparece Yama, o senhor da morte da tradição budista, um ser imenso com uma tábua onde estão registradas todas as ações do falecido. Mas essa imagem, assim como as anteriores, não é literal. Yama é outra projeção da mente do falecido. Não há um julgamento externo, mas a própria consciência do falecido enfrentando suas ações passadas, e o terror desse encontro é o que acaba empurrando o ser para uma nova encarnação. O budismo tibetano sustenta que a própria realidade é um sonho, visões criadas pela mente. Em vida, estamos presos no véu de Maya, confinados no conceito do ego e na crença de que nossa identidade é fixa e separada do todo. Mas, de acordo com o Bardo Todol, a morte revela o que sempre esteve ali.
Cada mente é a criadora de sua própria realidade. Então, o texto, além de ser um guia para a jornada pós-morte, é uma revelação para os vivos. Compreender a natureza ilusória do ego para se libertar do sofrimento e transcender ao renascimento. Compreender que a morte é um espelho da vida e que a jornada através do bardo não é algo que espera ao final do caminho, mas um processo que já está ocorrendo nas diferentes correntes da antiga tradição secreta. Sempre se falou da arte de morrer antes de morrer, desde os mistérios de Eleusis até o simbolismo alquímico da morte e ressurreição. A ideia é sempre a mesma: transcender o ego ilusório para despertar para uma realidade além do tempo e do espaço. O Bardo Todol, analisado cuidadosamente, é um manual antigo para a dissolução do ego, um guia para soltar os apegos e enfrentar o vazio sem medo. Em termos esotéricos, fala-nos de um ritual de passagem, neste caso, do processo de iniciação final, onde o ser enfrenta sua própria mente e deve reconhecer que tudo o que experimenta não é mais do que um reflexo de si mesmo. Assim, o que o Ocidente interpretou como um simples texto funerário budista, em sua essência, é algo muito mais profundo. Não só nos ensina sobre a transição entre vidas, mas também sobre a natureza da própria realidade. Não só fala sobre o que acontece após a morte, mas também sobre o que há além do véu da ilusão, tanto na vida quanto na morte. Sem mais o que dizer, agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Até a próxima.